Análise. Claudiane Weber. 3, 2, 1. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia neste sábado, 31 de dezembro de 2022, o último sábado do ano e também nosso último programa Análise, que tem a parceria de Cotricel, que traz uma mensagem aos associados. Ela agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou e em 2023 seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Nós vamos juntos até às 11h30. Na técnica do programa de hoje, Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, pelo nosso player no site ou também no aplicativo do Grupo Diário. E na próxima semana o programa também fica disponível no YouTube do grupo. E hoje nós vamos tratar sobre economia, propondo então uma avaliação do ano, que se encerra, as projeções, para 2023, se são positivas, se são negativas. E também a gente vai falar um pouquinho sobre os principais impostos, dessa época de virada de ano. E também, se der tempo, alguma dica, alguma coisa de como utilizar bem o 13º salário. E por isso, a gente convidou para participar conosco hoje o economista Anderson Denardim, ele que é professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bem, segundo especialistas, então, o grande vilão do ano de 2002 foi a inflação, que fez com que se pagasse mais caro, então, principalmente pelos alimentos, entre outros produtos, A questão também da oscilação nos preços dos combustíveis causou impactos, marcou também esse ano, Além, claro, da inadimplência que cresce a cada mês. Então, para a gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação meio geral, assim, da economia. A gente sabe que é bem ampla, mas nesses aspectos, principalmente da inflação, do aumento dos preços, dos alimentos em especial. Por favor. Bom, perfeito. Então a gente teve um ano bastante turbulento, É um ano que a gente está tentando um ensaio de volta à normalidade por conta do contexto adverso que a gente viveu em função da pandemia do Covid-19. Então esse ano a gente buscou uma relativa normalidade, onde que tentou se restabelecer, a normalidade das cadeias produtivas, da interconexão das cadeias de oferta de produtos, de insumos em geral, Mas mesmo assim a gente está enfrentando algumas restrições. Então no cenário internacional a gente tem algumas adversidades, como é o conflito na Ucrânia, que impacta diretamente no preço dos insumos, nos preços das commodities, nos preços da energia. Então isso implicou aumento de custos de produção, No ambiente doméstico a gente tem enfrentou um problema da estiagem, que comprometeu as safras de alimento e basicamente a oferta de produto, que também pesou sobre o preço, dos alimentos em geral. Então, por conta dessa diversidade, a gente enfrentou nesse ano um excessivo aumento, pressão sobre o sistema de preços. Então, por conta disso, dada essa elevação dos preços, o governo teve que tomar alguma medida emergencial no sentido de tentar contornar, aliviar essa pressão sobre o sistema de preços de um modo geral. Então, qual é que foi o remédio? Foi um pouco amargo, porque foi através do aumento da taxa de juros, A taxa de juros teve que ser aumentada como um mecanismo que o Banco Central utiliza para neutralizar esse aumento de preços e aliviar essa pressão sobre a deterioração da renda das famílias, do consumidor em geral. Mas a gente tem também o efeito colateral, o efeito negativo. Na medida que esse aumento da taxa de juros, ela freia a inflação e freia o sistema de preços, mas por outro lado também ela onera
a dívida, né? Pessoas se endividaram, tomaram empréstimos, fizeram financiamento e quando a taxa de juros sobe, obviamente, então o peso da dívida cresce, o custo de financiamento e refinanciamento dessa dívida é maior e isso acaba impactando numa dificuldade em termos orçamentários, porque de um lado você tem o quê? A inflação que corrói o poder aquisitivo da sua renda. E por outro lado, você tem o aumento da taxa de juros que faz com que o peso da dívida e o peso do custo de rolagem dessa dívida aumentem. As duas em si, elas comprometem de forma bastante crítica e negativa a capacidade de consumo das famílias, né? E isso acaba gerando o quê? Um aumento da inadimplência. As pessoas acabam tendo dificuldade de honrar seus compromissos e acabam não tendo como pagá-los, né? Pagá-los em dia. Tudo é uma grande engrenagem, né? Muitas vezes a gente não compreende, né? Por que tá tão caro o preço do alimento, né? Por que subiu tanto? Mas é uma série de fatores que incidem nisso para que o preço acabe subindo, né, professor? E assim como em todos os demais produtos e serviços também, né? A engrenagem econômica não é nada simples, pelo contrário, né? E acaba sendo assim, além de não ser nada simples, não é uma coisa que depende só de ações internas, de medidas de governo interno, porque ela às vezes vem de efeitos exógenos. Por exemplo, o aumento das commodities, do preço do petróleo, a nível internacional, ele chegou a ultrapassar $140, né? Então imagina assim, o preço do petróleo aumentando, então afeta toda a cadeia produtiva na medida que onera os combustíveis. O óleo combustível e a gasolina aumentam. O óleo combustível ele afeta toda a cadeia de transportes de alimentos. Então ele acaba modificando toda a estrutura de custo de produção da economia. Aumenta o custo de produção porque ele afeta toda a cadeia produtiva. O transporte, o alimento que chega no supermercado acaba sendo, né, agregando aquele valor extra. E além do mais, somando-se a isso, a gente teve a questão da estiagem que comprometeu a oferta do produto. Então tudo combinando, né, é como se fosse um efeito dominó, várias peças interligadas e acaba impactando. E vindo também, né, de 2 anos de pandemia, né, onde também teve uma recessão grande aí pela questão também de fechamento e tudo mais que teve, né, de comércio. Sim, para ter uma ideia, no ano de 2020, que foi o epicentro da pandemia, por conta do lockdown e todas as circunstâncias, o rompimento das cadeias produtivas a nível internacional, né, porque as economias em geral não tinham mais acesso aos insumos básicos para continuar o processo produtivo, aí a economia brasileira em especial ela sofreu uma retração de 3,3% do PIB. Então uma recessão bastante expressiva, né? No sentido de que isso, como imagina em termos do impacto que isso gera em termos de comprometimento de emprego, de renda, a taxa de desemprego entre 2020 e 2021 ultrapassou 14%, né? O que significa mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Agora que volta, né? Tá voltando um pouco a recuperar, né, esse índice do desemprego, mas foi algo bem impactante, né? Professor, de uma forma bem simples, assim, só para quem está em casa, você poderia explicar o que é PIB e o que é inflação? Porque para a gente conversando aqui, a gente consegue entender, mas se ouve muito falar, porque é a inflação que determina o preço das coisas, subiu, desceu, mas às vezes a pessoa não compreende exatamente o que é a inflação e como que se tem esse índice, como que se forma o dado, a projeção, né, que os especialistas fazem sobre a inflação, por favor. Perfeito. O PIB, o conceito de PIB é Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma do valor de todos os bens e serviços que são produzidos na economia num determinado período de tempo, ou seja, um ano. No horizonte de um ano, nos 12 meses, você soma tudo aquilo que foi produzido em termos de bens e serviços que é levado para o consumo final das famílias, o valor daquilo corresponde ao valor de toda a produção que foi gerada. Por exemplo, nesse ano de 2022, a estimativa é de que o PIB ultrapasse 9 trilhões, fica em torno de 9,1, 9,2 trilhões de reais. Esse é o valor de tudo que vai ser produzido nesse ano e colocado à disposição para o consumo final das famílias, em termos de bens e serviços. O que é a inflação? A inflação é um índice que mede o preço desses itens que são colocados à disposição. Então eu crio um índice que faz uma medida ponderada que agrega todos esses bens e serviços que são produzidos com seus respectivos preços
e pesos relativos que eles representam no agregado da economia, e você forma um índice para medir como que os preços desses itens variam, né? Então, a partir desses dois índices, é possível mensurar como é que a dinâmica da atividade econômica pode ser medida em termos de produção, bens e serviços finais, avaliado dos seus preços correntes, que é o preço que ele é colocado à disposição dos consumidores, e a inflação medindo como esses preços variam dentro desse intervalo de tempo. Certo. Antes também, né, professor, de a gente iniciar o programa, a gente conversava, né, informalmente, o senhor também estava explicando, inclusive eu disse agora, o senhor, por favor, vou lhe perguntar, vou incluir até essa pergunta, porque ficou muito, muito clara essa forma de explicar, para o pessoal entender também a questão ali do governo, como que o governo entra nessa situação dos índices, né, e de como regular isso tudo, né, o senhor vinha explicando isso. Antes da gente entrar na projeção de 2023, então eu gostaria que o senhor explicasse isso, que às vezes uma escolha, uma decisão, né, por exemplo, agora então quem vai compor 2023, o governo, isso tudo impacta e reflete, né, do modo exterior também, que regula, né, essa variação de preço e essa oscilação, né. Perfeito. O governo é como um agente econômico qualquer, só que a diferença do governo é que o governo ele funciona como árbitro, ele não produz. Então o que acontece? O governo ele gasta e para fazer frente a esses gastos ele precisa de receita. E uma vez que ele não está produzindo riqueza, da onde que vem essa receita? Essa receita ele tem que buscar de 3 formas. Ou ele busca na forma de endividamento, se ele gastar, ele vai ter que tomar emprestado para fazer frente a esses gastos. Ou ele busca na forma de impostos, se ele gastar, alguém vai ter que pagar a conta através de impostos, então você tem uma cadeia de impostos que contribuem para fazer frente aos gastos do governo. E uma terceira possibilidade, o governo pode se financiar criando moeda, que é através do mecanismo inflacionário, ou seja, o governo pode criar moeda e gastar e se financiar através de criação de moeda. Mas isso é um mecanismo inflacionário, porque quando você cria moeda sem uma contrapartida na riqueza, se a riqueza não crescer na mesma proporção dessa quantidade de moeda que circula na economia, o que acontece? Uma incompatibilidade e isso pressiona a inflação. Não pode simplesmente vou inventar, agora vou botar no mercado mais tanto de moeda. Não pode, porque para você botar em tantos em recurso, por exemplo, mais 1 bilhão de recursos monetários, você tem que ter uma contrapartida em termos de 1 bilhão de valor de produto, de riqueza que foi gerada. Uma garantia, Uma garantia. Agora, se você coloca a moeda e nesse lado não tem o bem esperando para ser adquirido, essa moeda só vai fazer pressão no mercado e vai gerar inflação. E a inflação é uma forma seguinte, uma vez que o governo não se financiou através da dívida ou através de mais imposto, ele se financia como? Através da inflação. E a inflação é um mecanismo perverso porque corrói o poder aquisitivo das pessoas. Quando a inflação sobe, eles chamam de imposto inflacionário. Por exemplo, a inflação está subindo e eu estou pagando de forma sem perceber, porque o poder aquisitivo da minha renda está sendo deteriorada. Então, essa deterioração, essa perda, por exemplo, se a minha renda perdeu 10% de valor, eu consumo 10% a menos. E é isso que eu transferi para o governo através da inflação, para o governo poder consumir 10% a mais, se financiando através da expansão monetária, a inflação tem que corroer 10% da minha renda para eu reduzir esse consumo e transferir para o governo. E a gente no dia a dia nem nota. Não nota. Não, nota até, inclusive, mas não é algo que a gente consiga deixar de fazer, porque o salário em si, de modo geral, apontado por vários especialistas, ele não condiz com a realidade de consumo com que uma pessoa necessariamente precisaria para sobreviver, né? Ele já é por si um valor que não seria assim o adequado para se receber, e ele também não reajusta, né? De uma forma, ele reajusta somente, mas ele não aumenta, né? Então dificulta bastante também. Sim, né? A gente diz que o imposto inflacionário é uma forma perversa e regressiva de distribuição de renda, porque ela acaba afetando sempre as classes menos favorecidas. Porque é como você fala, eu não tenho como escapar da inflação. Eu tenho a minha renda, eu preciso ir no supermercado, eu preciso comprar alimentos, eu preciso comprar vestuário, eu preciso comprar remédio, eu preciso pagar minha conta de água, luz, telefone e aluguel. Eu não tenho como escapar disso. Mas se o valor disso tudo está subindo, eu estou percebendo que o meu salário está sendo desvalorizado. Então, quer dizer, eu estou perdendo a margem de manobra e de flexibilidade. Se o meu salário não aumentar proporcionalmente à inflação,
Quer dizer, o meu nível de conforto e de bem-estar está sendo deteriorado. Sim, vou ter que modificar meus hábitos, trocar muitas vezes alimentos, que foi o que muitas pessoas e a população de modo geral, principalmente, claro, de menos poder aquisitivo, teve que fazer, né? Sim. Deixou muitas vezes de comprar um alimento mais caro, substituiu uma carne por outra, né? Os próprios vegetais e legumes que tiveram também um aumento de preço bem significativo, claro, impactado muito por essas questões que o senhor já explicou também, dos insumos e da própria estiagem, né? Então, foi um ano bem complicado para fazer compra, né, professor? Foi um ano bastante difícil. Não obstante essas dificuldades, a gente teve também o lado positivo, porque uma vez que a gente tentou buscar normalidade, a economia tentou retornar à normalidade, quer dizer, as cadeias produtivas estão tentando voltar à normalidade, o preço das commodities cederam, estão baixando, né? A própria taxa de juros fez com que a inflação caísse de modo expressivo. A inflação, que já estava superando os 12% acumulado, hoje ela gira em torno, talvez feche o ano em torno de 2,6%, de 5,6%, 5,8%. Então ela caiu de forma expressiva, menos da metade. Que seria um índice aceitável. Assim. E além do mais, a gente tem o quê? A parte positiva é que a economia recuperou a capacidade de crescimento. Esse ano talvez a gente feche com em torno de 3% de crescimento. Foi um ano extremamente dinâmico para a geração de emprego e renda. A geração de emprego, imagina, você estava com uma taxa de desemprego no olho do furacão ali da pandemia, que era em torno de 14,7%. Hoje, a taxa de desemprego ela gira em torno de 8%, ela caiu quase a metade. Então a gente tem meses agora, até agosto ou setembro, que foi surpreendente, gerando quase 300 milhões de novos empregos. Né? 300 mil empregos no mês, o que equivale assim, esse ano talvez feche com em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e meio de novos empregos. Então foi um ano recorde que superou os indicadores, os históricos indicadores de geração de emprego e renda. Então a economia, nesse ano especial, ela demonstrou assim, uma pujança em termos de recuperação no que se refere ao crescimento, e na medida que esse emprego vai sendo restabelecido, aumentando as taxas de emprego, também vai sendo restabelecida a renda dos consumidores. Por quê? Porque uma massa de renda de quase 300 bilhões de reais extras foi sendo criados. Na medida que você gera 2 milhões a mais de emprego, são 2 milhões a mais de pessoas que têm renda. Isso corresponde a que quase fazem a movimentação da economia. Porque essas pessoas que antes não podiam comprar ou não podiam fazer determinada ação, podem, porque tem agora, por exemplo, a renda que antes não tinham, né? Sim, esses são novos empregados que passam a ser uma nova renda na economia. Então, quer dizer, uma massa de renda de quase 300 bilhões. Além disso, no olho do furacão ali da pandemia, a gente viu também uma deterioração do salário médio da economia, que chegou em torno de 2.500, né? Agora teve também essa recuperação de valorização do salário. O salário já está quase 2.800, o salário médio geral. Isso significa que, além de você estar melhorando a massa salarial com novas rendas sendo criadas, aqueles que já estavam empregados também estão percebendo um processo de recuperação de renda, porque a renda média também está crescendo. Então a gente está vindo numa dinâmica positiva nessas perspectivas. Crescimento econômico, recuperação do emprego e da renda a geral, criação de nova renda e melhora no nível médio de renda também. Isso tudo com o quê? Com queda da inflação, né? Com a estabilidade financeira, e o que é mais interessante, o que a gente estava verificando, é um aumento na arrecadação. O governo estava surpreso porque é o seguinte, você está reduzindo a carga tributária ao mesmo tempo que a arrecadação está aumentando. Como a gente estava analisando o impostômetro, só esse ano vai ser gerado quase mais de 300 bilhões. Foi bom o senhor falar. Ano passado, o impostômetro, né, que ele é da Associação Comercial de São Paulo, e ele vai medindo, então, os valores, né, que são pagos pela União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. É um site que tem, né, todo mundo pode acompanhar. E em 2021 foi de 2 trilhões e 500 milhões de reais. De impostos pagos, né? E agora já está em 2 trilhões e 800 milhões, ou seja, bilhões, desculpe, já são 300 bilhões de reais em impostos a mais, né? Pago pelas pessoas, mas que reverte para o
o Estado também. Sim, né? e o interessante é que essa dinâmica está ocorrendo como? Com redução de carga tributária. A gente viu redução de ICMS, redução de PIS/COFINS, redução do IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado. Então, a carga tributária vem diminuindo e a arrecadação do governo federal vem aumentando, o que está sinalizando que quando você tira e reduz imposto, você dinamiza a economia destrava, ou seja, na medida que, como eu falei, a economia está crescendo, gerando novas rendas, novo emprego e melhorando o padrão de renda, se melhora a perspectiva, o padrão de gastos das pessoas, obviamente aumenta a massa de arrecadação tributária. A carga, a alíquota de imposto cai, mas o movimento da economia aumenta a massa de arrecadação. Então, a base de arrecadação é aumentada na medida que mais renda, mais crescimento e mais dinamismo vai sendo gerado pela economia. Isso o governo deixou bem claro, porque a gente tem um conceito na economia que a gente chama de curva de Laffer. A curva de Laffer é uma curva que, quando você cobra mais imposto, na medida que o imposto, a carga tributária vai aumentando, a receita fiscal do governo aumenta. Mas a curva ela chega num topo, no máximo, e quando ela passa aquele máximo, você continua aumentando a carga fiscal, a alíquota de imposto, e aí a arrecadação começa a diminuir. Era o que estava acontecendo anteriormente. Não adiantava cobrar mais imposto, porque isso só fazia o quê? Reduzir a receita do governo. E agora o governo comprovou empiricamente ou na prática que reduzindo a carga tributária, você melhora o perfil arrecadando mais. Então carga menor, mais dinamismo da economia, porque você destrava a economia, alivia o custo. Olha o exemplo que a gente viu na questão dos impostos. Quando o governo federal reduziu as alíquotas de PIS/COFINS, e o governo do estado reduziu a alíquota de ICMS. O que aconteceu? Preço dos combustíveis caíram, reduzindo o custo de produção, diminuiu, por exemplo, o custo em geral e aumentou o dinamismo. A economia trabalha mais, reduz custo e na medida que ela trabalha mais, produz mais riqueza, produz mais renda, ela aumenta a base de arrecadação da carga tributária. Professor, e no caso diminuindo isso, qual seria a parte negativa de diminuir isso? Porque se não é tão simples, né? Porque senão também já teriam feito em outros momentos, sim, né? A grande questão, assim, ó, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, o que aconteceu? Antes nós estávamos numa dose excessiva, ou seja, dando um remédio excessivamente, o que causava um prejuízo, ou seja, carga tributária excessiva, que ao invés de aumentar, a arrecadação estava diminuindo. Ou seja, passou do outro lado da curva de Laffer. Agora a gente está no inverso, ou seja, reduz a carga tributária e você está percebendo que está aumentando a arrecadação. A grande questão é qual é que é a dose, né? Até que ponto pode ser reduzida sem comprometer a receita dos entes federativos, né? A nível federal, estadual e municipal. Então é ir calibrando até que ponto. É óbvio assim, ó. Quanto menor a carga tributária, quanto menor é o peso que o Estado exerce sobre quem produz a riqueza, né, que são os agentes privados, mais dinâmica a economia, mais dinâmico é o processo de geração de riqueza, de geração de emprego e renda. Então, quer dizer assim, ó, o que deveria estar sendo testado é isso, até que ponto a gente pode ir reduzindo esse peso, diminuindo o custo de produção e destravando o setor produtivo. Né? E, professor, outra coisa também que o senhor estava explicando antes era a questão da dívida fiscal, né? Então, a gente também ouve falar, mas não sabe o que é. Eu gostaria, então, que o senhor explicasse o que é a dívida fiscal e também onde ela entra nessa grande engrenagem, né? Que o senhor disse que estava, né? Vinha em um processo de estabilização. E aí, eu gostaria que o senhor falasse também onde ela entra na questão da inadimplência, né? Da população, daí trazendo para um pouquinho mais para a prática, para o dia a dia da gente. Perfeito. Então, como eu falei, o governo é um ente, assim como o consumidor, o investidor, o governo faz parte dos componentes da demanda agregada. Então, o governo realiza gasto. Para fazer esse gasto, como eu coloquei, ele se financia ou pela inflação, gerando moeda, ou através de mais impostos, cobrando de quem produz, ou através do endividamento. Se o governo escolhe essa alternativa, ou seja, gastar mais e se endividar, a dívida é como uma dívida qualquer, nossa, privada. Se eu quiser consumir mais do que a minha renda permite, o que eu vou ter que fazer? Me endividar. E se eu for fazendo isso recorrente ao longo do tempo, ano após ano, a minha dívida vai crescendo. E os juros vão... E aí, exatamente, para gerar uma dívida, eu tenho que me comprometer a pagar juros.
Quanto maior a dívida, maior o juro. Quanto maior o juro, maior a dívida. Então, cria uma dinâmica perversa nesse processo, uma bola de neve. Então, o que aconteceu? Ultimamente, o governo, anteriormente, o governo anterior ao atual, se escolheu essa trajetória de o governo pesar mais, gastar mais através do endividamento. Então, a gente tinha assim, a relação dívida, o estoque de dívida que o governo detinha em relação ao seu estoque de riqueza, que é a produção gerada dentro desse um ano, como uma proporção do PIB, a relação da dívida com uma proporção do PIB era em torno de 55% bruta, no sentido bruto, na época do segundo mandato da Dilma. Então o governo ele priorizou o quê? Vamos estimular a economia gastando mais. Então a gente saiu desse patamar do estoque de dívida em torno de 50% a 55% e foi a 75%. Então quer dizer sim, foi um aumento significativo de 25 pontos percentuais da dívida, foi uma escalada num curtíssimo espaço de tempo, o que criou uma grande instabilidade financeira do ponto de vista da estrutura fiscal do governo. A dívida cresceu de forma extraordinária num curto espaço de tempo e que daí começa a sinalizar. Por exemplo, gerando instabilidade também de investidores que não teriam a certeza de que a dívida seria realmente paga. Quitada. Exatamente. Então, quanto mais a dívida cresce, como eu, consumidor, se eu vou consumir com base na dívida, se a minha dívida começa a crescer, daqui a pouco quem que está me financiando, se é o banco, eu vou lá, entro no cheque especial, entro no dívida e cartão de crédito. Assim, quando o banco perceber que a minha dívida está crescendo demais, o que vai acontecer? O banco vai me olhar com certo descrédito, ou seja, ele não vai querer me emprestar mais, tua dívida já está muito alta. Sim. E é o juro que você vai ter que pagar cada vez maior, então é um potencial inadimplente, daqui a pouco você não consegue pagar mais. E a mesma coisa acontece com o governo. Se a dívida crescer muito, o que vai acontecer? Eu, o investidor privado que tem a minha poupança, eu vou financiar o governo como? Comprando um título da dívida. O governo se endivida, lança um título e eu compro esse título. Eu, poupador, poupei meu dinheiro e quero fazer ele render como? Eu compro a dívida do governo, financio a dívida e o governo me promete um juro. Então eu vou ganhar um juro em cima disso, a minha poupança vai ser compensada, o meu sacrifício. Só que quando eu percebo que o governo também está se endividando demais, eu, enquanto credor do governo, passo a olhar o governo com desconfiança. Ou seja, se eu suponho ou eu tenho algum receio de que o governo não vai honrar seus compromissos, ou seja, não vai quitar o compromisso comigo, eu não vou mais querer emprestar para o governo. Eu não vou querer mais comprar o título do governo. Aí, como é que o governo vai tentar me convencer a continuar emprestando para ele se ele continuar querendo gastar mais? Professor, através de juros. Vou lhe cortar porque a gente estourou o nosso tempo do bloco. E aí agora em seguidinha a gente continua nesse assunto e aí já emenda para falar da projeção de 2023, então. Tá ótimo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer
elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, o último sábado do ano e também o último programa, 31 de dezembro de 2022. Nós temos a parceria de Cotricel, que agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou. E em 2023 seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Nós estamos conversando com o economista e professor Anderson Denardim, concedeu um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui conosco hoje. E nós falávamos, então, bem de um aspecto bem geral, fazendo uma avaliação da economia em 2022, também ele explicando alguns conceitos, né, que são bem complexos da gente entender. E no finalzinho do bloco, ele estava finalizando ali falando, explicando da dívida fiscal, né, como que se dá, e aí ele falou da questão dos juros. Então, eu gostaria que o senhor prosseguisse, né, para concluir esse tema e a gente, então, iniciar nas projeções de 2023. Perfeito. Bom, então, como eu estava colocando, na medida em que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele se endivida para isso, a dívida cresce. Quanto maior é a dívida, como proporção da riqueza que é produzida na economia, então aumenta a desconfiança do governo com relação à sua possibilidade de pagamento, né? E como eu falei, houve uma escalada significativa da dívida. A relação dívida-PIB cresceu de 55% para em torno de 74% do PIB. Houve uma escalada expressiva, então daí acende o sinal vermelho. Então, quem está emprestando para o governo começa a olhar o governo com desconfiança, no sentido de que ele pode se tornar um potencial não pagador. Então, na medida que aí aumenta a percepção de risco, de que o governo não honre seus compromissos, porque ele está se endividando demais. E quando essa percepção de risco aumenta, o investidor fica cético com relação a emprestar para o governo e ele acaba emprestando só se o governo bancar esse empréstimo com um prêmio de risco maior. Para compensar esse risco mais alto, o governo tem que fazer o quê? Aumentar a promessa de pagamento de juro. Aí o juro sobe. E se a dívida é alta, o juro cresce. Crescendo o juro, cresce a dívida. E aí gira uma dinâmica perversa. De modo que daqui a pouco mesmo o governo não consegue mais pagar seus compromissos. E aí que muitas vezes reflete, então, no que o senhor explicava anteriormente, dos impostos e de tudo mais na população, né? Exato, porque querendo ou não, quando a dívida cresce, o que vai acontecer? Quando a dívida está crescendo, em algum momento ela vai ter que ser paga. Então, por exemplo, se eu sei que ela está crescendo, no futuro ela vai ter que ser paga como? Através ou de mais imposto, através de um mecanismo de inflação mais alta. E o investidor sabe disso, né? O investidor que vai comprar um título do governo, que pretende investir na economia, ele está percebendo o seguinte, ó. Como é que eu vou investir na economia brasileira se o governo está se endividando muito e lá no futuro ele vai ter que cobrar mais imposto para quitar essa dívida? Eu, investidor,
vou saber que lá no futuro a carga tributária maior vai incidir sobre o meu negócio, sobre a minha empresa. Então eu já vou olhar a economia com certo desconfiança e ceticismo. Eu não vou investir lá porque no futuro vai aumentar a carga tributária, vai aumentar o meu custo de produção, vai diminuir a minha lucratividade, então não vale a pena investir. Isso é desanimador e desestimulante para quem está pretendendo investir. Por isso que nesse contexto é importante a questão da responsabilidade fiscal, e foi isso que o governo, assim, foi uma das principais âncoras do atual governo que está se encerrando, a disciplina fiscal. Estabilização da dívida, não deixar a dívida crescer e ter um controle sobre a dívida e sobre os gastos, para evitar com que você transfira para o futuro essa conta maior para uma geração futura pagar. Então, nesse sentido, a gente vinha com uma certa estabilidade da dívida, que cresceu um pouco agora por conta da pandemia, quando o governo teve que intervir, né, para suavizar aquele ciclo perverso, o PIB caindo, a renda caindo, então precisava dar conta. Pessoas perdendo emprego, perdendo renda. O que o governo fez? Ele precisou gastar acima de 700 bilhões extras para poder criar programas assistenciais de auxílio para aquelas pessoas que estavam no lockdown, estavam perdendo seu emprego, manterem a renda, manterem suas condições de consumo. Então isso implicou, mas foi uma questão esporádica, um aumento emergencial para fazer frente à crise. Então o que aconteceu? A dívida que estava em torno de 74% do PIB, ela cresceu para 89%. Tão logo passada a crise, isso foi em 2020, tão logo passada a crise, o que o governo fez? Reestruturou, reajustou financeiramente e a dívida voltou para o patamar que era anteriormente. Nós estávamos em 74,3%, hoje o estoque de dívida está em 74,8%, quase voltou ao patamar. Isso implica o quê? Sinaliza para o mercado que o governo tem disciplina e comprometimento, certo? E professor, e nesse caso, por um outro lado, daí trazendo para parte da população, a gente viu aumentar muito o índice da pobreza, da classe da pobreza e que vivem, né, na pobreza e na extrema pobreza. Isso teria a ver com essa questão da dívida ou não tem nada a ver? Ela tem talvez menos com a questão da dívida, porque a questão da pobreza, você tem o quê? A questão da pandemia, ela gerou o lockdown. E aí, a atividade econômica se retraiu. Como eu falei, 3,3% do PIB em 2020. O que aconteceu? A taxa de desemprego foi para 14%. Então, quer dizer assim, as pessoas perderam emprego porque teve o lockdown, a economia paralisou, obviamente, pessoas perderam seu emprego. Então, essa já é uma causa pessoas perderam emprego, portanto perderam renda, deixaram de ter renda. E claro, também com o aumento ali dos alimentos também, sim, como o senhor explicou, como se dá a precificação de tudo, né? Perfeito, e aí o adicional é justamente isso, a questão da inflação. Muitos perderam emprego e nem renda não tem, e outros que preservaram seu emprego tiveram suas rendas corroídas pela inflação. Então, quer dizer, esses dois fatores ajudou para, obviamente, aumentar a miséria, aumentar as dificuldades financeiras enfrentadas. Aí o que o governo fez? Ele foi chamado a tentar contornar o problema. Como é que o governo tentou contornar? Aumentando o gasto. Então ele criou o auxílio, o programa assistencial para manter uma renda das famílias que estavam desempregadas, a questão do seguro-desemprego, né, para garantir com que pessoas passassem por uma fase garantindo a sua renda, e isso implicou um aumento de gastos. Quer dizer, a dívida aí teve uma escalada significativa num ano pontual, por conta de que, para fazer frente e suavizar esse ciclo de retração, o governo entrou gastando mais. Então a dívida cresceu por conta disso. Mas na verdade a dívida cresceu para amenizar e suavizar essa dificuldade financeira que as pessoas estavam enfrentando naquele momento. Então logo a economia voltou a se recuperar, aí a taxa de desemprego caiu a em torno da metade do que era, o PIB voltou a crescer, cresceu 4,6% em 2021, agora a expectativa é que cresça mais 3%, então o emprego está voltando, a renda está voltando, aí o que acontece? Aí o governo pode voltar e corrigir a questão financeira, ou seja, ajustar seu endividamento, evitar com que a dívida saia de controle, para até mesmo quando o governo sinaliza que a dívida está sob controle, que as finanças estão organizadas, para ter uma ideia, esse ano, especificamente, ele vai fechar com um superávit de 1,6% a estimativa. Isso superávit primário, então significa que o governo vai arrecadar mais do que ele gasta em termos correntes. Então está sinalizando para o mercado que
um comprometimento do governo de organizar suas finanças e mostrar que ele é estável, ele é controlado e ele vai honrar seus compromissos. Quando o governo mostra isso, aí acontece o efeito inverso, ou seja, eu, investidor, que vou comprar um título do governo, eu tenho mais confiança no governo. Aí o risco cai. Aí se o risco cai, o prêmio de risco que eu vou exigir é menor. Aí abre espaço para a taxa de juros voltar a cair. Então a expectativa agora era que a Selic, que atingiu 13,75%, voltasse a cair já nesse mês, quando o Banco Central teve a última reunião do Copom do ano. A expectativa é que ela já começasse a se reduzir. Mas aí teve o período, teve a questão da eleição, né? As novas questões, o período de transição do governo, a turbulência com relação às expectativas do que o governo pretende. Sim, porque no caso agora, encerrando o ano também, encerra o atual governo, então, com suas partes positivas e negativas no que tange à economia, como o senhor explicou. E aí vai entrar, então, o novo governo, né? Onde já sinalizou, inclusive, agora os ministros, né? Já estão todos sinalizados na tarde de ontem. Então, agora já se pode começar a projetar, então, baseado em quem vai ocupar tal cargo, né? Isso também causa uma instabilidade, uma incerteza, no caso, né? Para as projeções, né? Tanto que as projeções estavam num determinado valor, inclusive da própria inflação, né? E agora já há uma mudança, né? Já o senhor até, inclusive, ali já tinha trazido o dado. Então, em relação a 2023, com o cenário, então, que vem se compondo agora, qual que é a projeção dos especialistas e também, né, a sua, enquanto especialista, sua opinião de como vai ser esse ano de 2023? Sim, avaliando de um modo geral o que acontece, assim, como eu falei, as expectativas com relação aos indicadores que estavam bastante favoráveis eram bastante otimistas. Mas agora, nesse período de transição, o que a gente percebeu? A questão avaliando especificamente a questão fiscal, o que houve? O rompimento do teto. Né, a retirada dos gastos sociais do limite do teto. Então, assim, a gente tem uma expectativa de lá mais 170 bilhões de gastos extras, né, que foi aprovado pelo Congresso. Fora isso, mais outro tanto de gasto que vai ser que não está dentro do limite do teto. Alguns especialistas estimam que vai gerar um gasto extra de cerca de 250 bilhões a mais só para o ano que vem. Né? Então, o que isso vai impactar? A dívida, que vinha numa trajetória de queda significativa, que chegou a atingir 74% do PIB, 74,8% agora vai fechar o ano, aí pro ano que vem já tá, a expectativa é que ela volte a crescer e já atinja quase 80%. Então significa o quê? A dívida vai começar a crescer. As expectativas de mais gastos do governo, do ponto de vista do consumidor e do investidor, sinalizam o quê? Expectativas de mais inflação. Então, por exemplo, como você já falou, as expectativas de inflação que vinham declinando, agora já reverteram. Estão sendo esperadas a serem superiores no ano que vem. E o que vai acontecer? Até mesmo agora com o fim da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, né? Também já teve uma projeção que não estava prevista dentro da inflação, porque não se sabia ainda, né, se o governo iria manter a isenção ou não, mas irá manter. Já se prevê até 1 ponto percentual a mais na inflação por este motivo. Exatamente. Então você percebe o seguinte, as expectativas de inflação agora começam a aumentar. Então você tem o quê? Aumento nas expectativas de gasto do governo. Aumenta a expectativa de descontrole fiscal, né? E além disso, você percebe já que o governo já está sinalizando como é que ele vai se financiar. Cobrando mais imposto, ele já vai rever a questão da cobrança de imposto sobre combustíveis. Isso já está sinalizando que o aumento, já na virada do ano, já vem o aumento da gasolina e do óleo diesel novamente. 10,69 centavos é a previsão, né? Pois é. Então, como eu falei, a medida do governo que fez reduzir a carga tributária foi favorável no sentido de controlar a inflação, a recíproca também é verdadeira. Então, se vai aumentar os impostos, obviamente vai aumentar o custo de produção, isso vai afetar toda a cadeia produtiva, então impacta em mais expectativas de inflação. Então, o que acontece? Quando as expectativas de inflação futura aumentam, o próprio juro, que era sinalizado para cair, agora a partir de dezembro já não vai mais cair. Então, os especialistas em geral, né,
as expectativas é de que pelo menos a taxa de juros do ano que vem se mantenha nesse nível, na expectativa mais pessimista, ou que vem até crescer, né? Aumentar, dependendo da dinâmica da inflação. Sim, aqui pela última informação que eu tenho, porque a projeção muda dia a dia conforme o andamento do mercado, né, financeiro naquele dia. Mas a inflação está prevista para ser de 5,64% em 2023. Isso, claro, baseado na composição, no cenário de agora, né? Último dia do ano, né? Então, o que acontece, por exemplo, significa o quê? A meta da inflação é de 13,5%, então ela está muito longe da meta. E a expectativa dela começasse a convergir agora, daí o juro voltaria a cair. Já não vai acontecer isso. A inflação já vai divergir, o juro já não vai mais cair. E o que acontece? Os investidores domésticos e internacionais vendo esse cenário, esperando esse cenário, que é um cenário de certa forma pessimista, o que acontece? Eles começam a engavetar seus projetos de investimento. O que acontece nesse cenário quando o investidor aumenta o risco fiscal? Quando o governo pretende, já sinaliza, eu vou gastar mais, eu vou me endividar mais, obviamente eu vou ter que pagar mais juro por isso. Isso o que sinaliza para o investidor? Vai crescer a dívida, vai crescer o juro, portanto a conta que eu vou pagar lá no futuro através de mais imposto ou mais inflação ou mais dívida vai aumentar. Agora, o investidor, então, aí o investidor de um modo geral, doméstico, e o investidor estrangeiro, ele aumenta a percepção de risco fiscal por parte do governo. E quando essa percepção de risco aumenta, o que acontece? Uma depreciação no valor dos ativos, de um modo geral. E como que acontece essa desvalorização dos ativos? O que acontece? Quando eu percebo que o risco fiscal aumenta, eu não compro mais título do governo. Aí o preço dos títulos do governo cai, perde em valor. Aí isso significa que se o preço do título cai, o juro tem que aumentar para o governo me convencer a continuar emprestando para ele. Outro fator, que é uma queda no preço dos ativos, é o quê? Na Bolsa de Valores. Os ativos financeiros em geral, por exemplo, assim, só nessa fase de transição do governo, o valor das empresas negociadas no Ibovespa, eles diminuíram em cerca de 650 bilhões de reais. Então significa o quê? O investidor percebe que o ambiente de negócio vai ser ruim, aí eles fogem, eles vendem suas ações, o preço das ações cai, o valor das empresas se deprecia. Eu tenho aqui, professor, o valor do dólar para 2022, R$ 5,25, e para 2023 a previsão é de que seja R$ 5,27, né? Por enquanto, né? Essa é uma previsão otimista. É uma previsão otimista. E dos investimentos estrangeiros diretos no país que o senhor falava, em 2022, 81 bilhões 600 milhões de reais. E para 2023, 80 bilhões. Menos, bem como o senhor estava explicando, né? Como eu estava falando, por exemplo, com a deterioração do preço dos ativos, o que acontece? Cai o preço dos títulos, porque o investidor desconfia, não quer comprar título do governo. Cai o preço do valor das ações, que os investidores não querem comprar os valores das empresas brasileiras. E cai o valor do quê? Da moeda doméstica, que também é um ativo que a gente carrega no bolso. E por que cai o valor da moeda doméstica? Porque o investidor, ele pega o seu recurso e compra dólar e vai embora. E o dólar se valoriza e o real se desvaloriza. E, professor, e para a população de menor poder aquisitivo para 2023, também a sua percepção é que seja pessimista, ou o senhor acha que vai melhorar um pouco para essa classe social devido às próximas ações do governo nesse sentido? Por exemplo, assim, o que vai acontecer pro ano? Por exemplo, uma vez que a taxa de juros não vai cair, e a perspectiva é de que até aumente, dependendo de como a dinâmica de preço se comporta, é o seguinte: aumento da taxa de juros freia a economia, freia o consumo, freia os serviços, freia a indústria, ou seja, o ritmo de crescimento do emprego, ele vai se desacelerar ou talvez até diminuir, vai voltar a aumentar a taxa de desemprego. Então, em termos de desempenho da economia, não pode se esperar coisas tão positivas. No que se retrata ao ambiente doméstico, né? A economia vai começar, já começa a perder fôlego, então vai se desacelerando. As expectativas mais otimistas projetam um crescimento de 1% para o ano que vem, mas tem gente projetando 0,5%,
0,7%, então quer dizer, não são muito favoráveis no que se refere à criação, à continuidade da geração de emprego e renda. Isso considerando apenas o cenário doméstico. Agora, se for avaliar o cenário internacional, o que você tem? Você tem, por exemplo, aumento do juro nos Estados Unidos e na Europa, o que implica em expectativas de recessão. As economias vão se retrair tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, quer dizer, o mercado consumidor mundial vai desaquecer. Você tem o conflito na Ucrânia, que cada vez mais incerto, que vai continuar criando muita instabilidade no mercado internacional. E ainda você tem um terceiro fator, que é o fator China. A China até então era a locomotiva do crescimento, mas a China está numa instabilidade bastante significativa, não só econômica, como de saúde. Por exemplo, a questão do Covid lá está bem complicada. Eles estão em alguns segmentos, atividades e regiões em lockdown ainda. E como eles são os principais fornecedores de insumos básicos para o mundo, então quer dizer, se lá eles enfrentam um problema, o mundo vai continuar enfrentando. E além do mais, tem um outro fator. Eles estão na iminência de uma crise, de uma explosão de uma bolha especulativa que também foi gerada no mercado imobiliário. Então, se essa bolha, se eles não contornarem e não conseguirem uma solução imediata, corre o risco de desencadear uma nova crise internacional de dimensões, semelhante ao que aconteceu na época dos em 2008, Estados Unidos. ou até pior. E nesse sentido, então, assim, quais são as perspectivas da economia? Eles estão tentando contornar, estão tentando reativar o crescimento. Se eles conseguirem isso, bom, porque isso ajuda a neutralizar esses efeitos negativos de recessão americana, recessão europeia. Mas se eventualmente eles não conseguirem contornar e que essa crise se materialize, então a gente tem um fator adicional na contramão. Então, quer dizer assim, o cenário internacional não é nada positivo. O cenário doméstico até que estava numa condição relativamente favorável, porque a economia estava entrando numa situação confortável e numa dinâmica de crescimento com base no consumo, na recuperação da indústria, no setor de geração de serviços. Agora, com esse cenário fiscal pessimista que está sendo criado, com essa perspectiva do risco fiscal que está sendo gerado, esse ambiente doméstico que era favorável já deixou de ser. E o investidor, o que está fazendo? Ou ele está indo embora, ou está cancelando projetos de investimento e vão dizer o seguinte, agora não é o momento, vou deixar para depois para ver como que isso vai ser. Como é que esse processo de transição, quando vier a prática de fato, o que esses ministros vão fazer na prática? Realmente vão fazer toda essa agora bagunça? A gente vai ter que aguardar então para ver como serão os próximos passos então. Exato. Tá, e professor, a gente também já está quase encerrando o nosso bloco, para a gente falar um pouquinho também, vamos ver então se vai ser pessimista ou não, a gente tem que sempre manter a esperança para que melhore, exato, né? Mas também na virada do ano, normalmente, já tem aqueles impostos a mais que a gente paga todo ano, IPTU, IPVA, o DPVAT, quem tem filho em escola já paga também matrícula ou em universidade, tem também a conta do cartão de crédito dos presentes de Natal, né? Sim. Então, eu gostaria que o senhor falasse brevemente, então, um pouquinho sobre esses principais impostos e o que é melhor, a pessoa pagar antecipado com os descontos todos, né, que tem o benefício, ou parcelar. O que o senhor, na sua visão econômica, o que sempre é mais indicado? Não, exatamente assim, se a pessoa, por exemplo, agora como estão no final de ano, tem essa renda extra, o 13º, gratificações natalinas, uma renda extra que entra no bolso do consumidor em geral. Então, de fato, por exemplo, se o consumidor tiver o recurso e puder ser beneficiado desses descontos e pagar à vista, é a melhor situação. Ou seja, pagar tudo e quitar e começar o ano zerado, né? Para garantir uma certa estabilidade financeira no ano que se inicia. Sim, até agora do IPVA, quem não pagou, né, ainda com o desconto até o dia 29 agora, né, que já passou, até o dia 31 de janeiro também consegue ainda pagar com desconto de 10%, e aí o desconto vai diminuindo, né, no decorrer. Mas isso tudo, claro, se for um pagamento à vista, se tiver a questão de não ter as multas, todas do próprio nota fiscal também, coloca um CPF e também possibilita ter um desconto. Então, somando um desconto no outro, às vezes dá um valor bom, né? E o senhor também falava, professor,
entrando na questão ali do IPVA, da questão do imposto sobre os veículos novos e seminovos e usados, né? Exato. Teve um aumento bem grande, né? Com certeza. Então, como a gente estava comentando com relação à dinâmica da economia, com a retração da dinâmica da economia e o rompimento dessas cadeias produtivas, o setor de produção de carros novos foi bastante comprometido, né? Então, o que acontece? Dinamizou muito o segmento de carros seminovos. Então, a demanda foi bastante aquecida e isso fez com que os carros seminovos subissem bastante de preço. Ao invés de depreciar, como normalmente acontece, foi o contrário. Foi o contrário, eles se valorizaram de forma expressiva. E como o IPVA incide sobre o valor venal do imóvel, né? Então, dado que o valor subiu, obviamente o valor do IPVA também vai subir. Então, o consumidor vai ter esse contratempo, né? Ele vai ter que pagar, uma vez que ele vai ter o benefício que o valor do seu automóvel subiu, se valorizou o valor do seu patrimônio, mas ao mesmo tempo agora ele vai ter que honrar com um imposto maior. Por isso que daí, dado que ele vai pagar uma taxa mais alta de imposto, ele tem um valor maior do imposto, ele vai ter que ver a vantagem dos benefícios e dos descontos para poder, né, tirar vantagem da situação. Professor, e obviamente se ele conseguir pagar à vista com esses descontos, melhor. Certo, professor, a gente também chegou ao fim, quase estouramos de novo o bloco. Então a dica é, sempre que possível, pagar à vista utilizando os descontos, seja nos impostos ou em qualquer outra compra, né? Situação. Tirar vantagem, toda vantagem que puder em termos de desconto, né, em termos de prazo, em termos de valor, no momento da compra. E também na questão da própria negociação de dívidas de quem está inadimplente, exatamente, né? Procurar uma forma de tentar amenizar isso, fazer uma renegociação, né, professor? Equacionar de forma mais adequada para que consiga uma certa estabilidade financeira e consiga começar um ano tranquilo, né, com boas perspectivas, porque a estabilidade financeira dá um certo conforto, né, para o consumidor. Com certeza. Então vamos aguardar se o cenário vai ser positivo, vamos torcer, ter esperança que sim. Com certeza. E lhe desejo então um ótimo 2023, com muita saúde, paz, né? E, claro, dinheiro no bolso que todo mundo precisa, né? Perfeito. E assim também desejo a todos que nos acompanham e que estiveram conosco durante este ano de 2022. Ficamos por aqui. O Análise volta no próximo sábado. Até 2023. Tchau, tchau. Fiquem agora com o Central CDN.